possuem chamamos de carga elétrica positiva. E você tem os elétrons. São cargas elétricas, carga elétrica negativa. Nêutron, o nome já diz, né? É neutro, tem carga elétrica neutra. Então as cargas elétricas positiva e negativa, hoje entendemos como sendo portadores de carga elétrica positiva, prótons, portador de carga elétrica negativa, elétrons. Os fenômenos que essas cargas propiciam são os mesmos. Tá? Os fenômenos elétricos que elas propiciam são os mesmos, têm as mesmas características. O problema é que quando você observa a interação de uma carga elétrica com a outra, você vai ter dois tipos de interação diferentes. Se eu interagir dois prótons, eles vão se repelir. Se eu interagir dois elétrons, eles vão se repelir. E se eu interagir um próton com um elétron, eles vão se atrair. Por isso que sabemos que existem elementos com propriedades diferentes, opostos. Por quê? Porque durante essa interação eles se comportam de modo diferente. Mas os fenômenos elétricos gerados pelos prótons e elétrons são idênticos. Né? Quando você fala que o portador de carga são prótons e elétrons, você pode imaginar o seguinte, olha, eu sei que prótons e elétrons, juntamente com os nêutrons, formam o átomo. E o átomo, junto com outros átomos, formam moléculas que formam tudo que nós conseguimos observar. Todo e qualquer corpo que você observa, toda e qualquer substância que você observa, possui prótons e elétrons na sua composição. Mas nem todos apresentam fenômenos elétricos. A maioria deles, na natureza, não apresentam esses fenômenos elétricos, que são atrair ou repelir corpos, dependendo da carga, dar choque e brilhar. Essa lousa aqui, ela tem próton e tem elétron, tem carga positiva e tem carga negativa. Mas ela não apresenta fenômenos elétricos. Por quê? Porque ela se encontra num estado neutro. Na aula passada, quando eu estava fazendo questões, eu estava apagando aqui o quadro constantemente. Levei um choque aqui. Levei um choque aqui no quadro. Por quê? Porque ao apagar o quadro, eu gerei um desequilíbrio na quantidade de prótons e elétrons. Quando essa quantidade aqui está desequilibrada, aí os corpos passam a apresentar fenômenos elétricos. Tá? Então, lembre, todos nós, todos os objetos, têm prótons e elétrons. Tem portadores de carga positiva, tem portadores de carga negativa. Mas eles só vão apresentar fenômenos elétricos quando você tiver um desequilíbrio dessa quantidade aqui. Por quê? Esse Ezinho, chamado de carga elementar. Que é a carga de um portador de carga, um próton ou um elétron. Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb, C maiúsculo, é a unidade de medida de quantidade de carga elétrica. Essa carga elementar, ela pode ser positiva ou negativa. Mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que mais ou menos? Mais é um próton e menos elétron. A quantidade de carga que um elétron porta é a mesma quantidade de carga que um próton porta também. Eles têm cargas iguais.
só com sinais opostos. O que é que isso acarreta? Você vai ter o corpo neutro, que é o corpo neutro. Número de prótons igual ao número de elétrons. Esse quadro aqui, agora, ele está no estado neutro. Nem brilha, nem atrai outros corpos, nem dá choque. Por quê? O número de prótons que ele possui é igual ao número de elétrons. Como eles têm mesma carga e sinais opostos, quando eu somar a carga total, dá zero. Se eu somar mais 2 com menos 2, dá zero. Mais 4 com menos 4, dá zero. Se eu somar mais 1,6 vezes 10 a menos 19, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, também dá zero. Então, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga total, que nós representamos pela letra Q, dá zero. Então, esse corpo, ele não está eletrizado, ele não vai apresentar fenômenos elétricos. Já quando eu pego o corpo eletrizado, ele tem o número de prótons diferente do número de elétrons. Tá? Corpo eletrizado tem o número de prótons diferente do número de elétrons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, ele está eletrizado positivamente. Eletrizado positivamente. Se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, ele está eletrizado negativamente. Qual a diferença de um corpo eletrizado positivamente para um corpo eletrizado negativamente? Na prática, nenhuma. A gente nem consegue saber se o corpo está positivo ou negativo, eletrizado positivamente ou negativamente. Eles vão apresentar os mesmos fenômenos, tá? Não muda nada não. Tá aí. Corpo eletrizado, corpo neutro. Vamos falar aqui da quantização da carga. Elétrica. Quantização da carga elétrica. O que acontece? Se você pegar e medir a quantidade de carga de qualquer coisa na natureza, vai dar um valor quantizado. Esse termo quantizado, você tem que entender bem ele, tá? Que aparece em outros lugares na física também. Inclusive a física mais atual, chamada de física quântica, porque a grandeza em questão também é quantizada. Ser quantizado é qualquer grandeza, qualquer coisa que não tenha metades. Não pode ter metades, não pode ter décimos, decimais. O número de alunos nessa sala, por exemplo, é quantizado. Né? Desse lado aqui, ó, aqui que está menos alunos. Nessa região do auditório, nós temos 4 alunos. Poderiam ter 8, 10, 12, mas nunca
você vai ver 3,75 alunos. Não existe. Ou é 1 ou é 2. Não tem 1,2, nem 1,3 alunos, nem 1,4 alunos. É sempre um múltiplo inteiro. É 2, 4, 6, 5, 7. Não tem metades. Por quê? Porque o número de alunos é quantizado. Tá? A mesma coisa com a carga elétrica. Ela é quantizada também. Você não tem metade de elétron. Você não tem metade da carga de um elétron. Ou é uma carga elementar, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. É sempre um múltiplo inteiro disso aqui, ó. Então, qualquer carga total que você vá medir, vai ser sempre N vezes E. Onde? Que é a quantidade de carga N, número inteiro, é carga elementar. Que tem esse valor aqui. Exemplo. Qual a carga elétrica de um corpo que possui 5 elétrons? Qual a carga de um corpo que possui 5 elétrons? Esse corpo realmente vai possuir 5 elétrons? Não, pessoal. Quando eu falar assim, é o excesso de elétrons ou falta deles. No caso aí, um excesso de 5 elétrons. Sempre que a gente falar em quantidade total de carga, lembre que a gente está falando da quantidade a mais ou a menos de portadores de carga. Prótons e elétrons. Todo corpo na natureza, a maioria deles, está lá neutro. Tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Se eu tiver um excesso de elétrons, aí ele vai apresentar uma carga elétrica. Se ele tiver uma falta de elétrons, ele também apresenta uma carga elétrica. E de já, sempre que eu falar em quantidade de carga elétrica, estamos falando de falta ou excesso de elétrons. Porque os prótons, se vocês lembram lá da química, o modelo que a gente estuda aqui no ensino médio, mostra que o átomo tem lá no núcleo prótons e nêutrons. E ao redor desses prótons e nêutrons, você tem girando os elétrons. Esses elétrons são mais fáceis de arrancar do que os prótons. Quando você mexe no núcleo atômico, você tem uma confusão grande, né? Fissão nuclear, fusão nuclear. É um evento que libera uma quantidade enorme de energia. Então, não tratamos de movimento de prótons. Sempre que você falar aqui de eletricidade, é movimento, é falta ou ganho de elétrons. Essa lâmpada está funcionando porque tem elétrons passando nela. O ar-condicionado está funcionando porque tem elétrons passando nele. Se você levar um choque, são elétrons. Tá? Ou saindo ou chegando, vai depender da situação. Beleza? Como é que você trabalha com a quantização? Q igual a N vezes E. Qual a carga elétrica de um corpo que possui 5 elétrons, em excesso, né, aqui no caso. Você vai lá fazer, ó, Q igual a N vezes E. Q é a quantidade de carga que eu quero descobrir.
N é o número inteiro, a quantidade de elétrons que tem a mais ou a menos, que é 5, e é a carga elementar. Esse valor, pessoal, você não precisa decorar, porque sempre vem nas questões, tá bom? 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que você precisa ficar atento? Se é próton, se é elétron. Aqui, ó, possui 5 elétrons em excesso, então, negativo. Se é elétron, é negativo. Q igual a mais por menos dá menos. 5 vezes 1,6 vai dar 8, né? Vezes 10 a menos 19. É 8 coulombs. Então, o corpo que possui um excesso de 5 elétrons, ele tem uma carga negativa de menos 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só isso. Lembrando que esse N tem que ser um número inteiro. Por quê? Porque a carga elétrica é quantizada. Vamos lá, continuando. Agora, precisamos ver como que a gente faz para pegar um corpo que está neutro e eletrizar. Como é que eu faço para eletrizar um corpo? Primeiro processo de eletrização eu vou fazer aqui agora. Se eu encostar meu braço aqui, ó, eu sinto o quadro puxando os pelos do meu braço. Se ele estiver bem seco, sinto mais. Se ele estiver mais úmido, a intensidade é menor, porque a eletricidade vai dispersando. O que eu fiz aqui ao apagar o quadro é o que nós chamamos de eletrização por atrito. Essa eletrização, o que é que ela faz? Eu pego um objeto, dois objetos neutros. Imaginar aí um pedaço de vidro e um pedaço de pano. O bastão de vidro tem a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. 3 prótons e 3 elétrons. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, esse corpo está neutro. Pano aqui é a mesma coisa. Positivo, positivo. Negativo, 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 negativo. Também está neutro. O que é que eu vou fazer? Atritar um no outro. Que é atritar? Esfregar um corpo no outro. Quando você faz isso, os elétrons, como eu disse, eles são facilmente arrancados dos corpos. Ao atritar, alguns elétrons saem de um corpo e vão para o outro. Estou colocando aqui que ele está indo do vidro para o pano, mas poderia ser o contrário. Só dá para saber se você tiver
tabela chamada série triboeletrônica. Experimentalmente foi verificado e colocaram lá, se você esfregar a pele humana com um vidro, o elétron vai da pele humana para o vidro. Se você atritar o vidro com lã, aí já vai do vidro para lã. Isso só dá para saber se ele te fornecer essa série. Caso contrário, ele não vai perguntar isso. No caso que eu estou colocando que ele está indo do vidro para o pedaço de pano, o que vai acontecer? Saíram 2 elétrons do vidro, foram para o pedaço de pano. Após atritar os 2, o meu bastão que estava neutro, agora tem 3 prótons e apenas 1 elétron. E o pano, 4 prótons, ele também tinha 4 elétrons, só que agora, do bastão foram 2 elétrons para ele. Esse aqui tem excesso de carga positiva, ele fica positivo. Tem mais prótons que elétrons. Esse aqui tem mais carga negativa, né? Tem 6 cargas negativas e 4 positivas, então ele fica negativo. Pronto, os 2 corpos estão eletrizados. Esse processo de eletrização é muito comum, principalmente aqui em nossa região. Em regiões de clima seco, é bem mais fácil fazer isso aqui. Provavelmente, todos vocês já levaram um choque ao pegar numa maçaneta de porta, ou ao pegar num corrimão. Às vezes você toca em outra pessoa e leva um choque. Todos esses processos aí de eletrização, só o da pessoa que às vezes pode ser outro tipo. Mas na maioria das vezes é atrito. Atrito. Você sai andando de moto aí. Anda de moto quando o clima está muito seco. O fato do vento esfregar em você já é suficiente para lhe eletrizar. Tá? Vai acontecer sempre? Não, nem sempre, porque você precisa de condições bem específicas. Mas se você tiver de tênis e descer da moto sem tocar em nenhuma parte de metal dela, provavelmente você vai estar eletrizado. Se você tocar em uma pessoa que está descalça, talvez ela leve um choque. Se usar um cobertor desses mais felpudos, quando está bem seco também, ele eletriza, fica estralando, sai faísca. Né? Isso é eletrização por atrito. Qual a principal característica dela? É justamente isso aqui, ó. Na eletrização por atrito, os corpos são eletrizados com sinal de carga diferentes. Se um é positivo, o outro é negativo. Sempre. Na eletrização por atrito, um fica positivo, o outro fica negativo. Certo? É o terror do cabelo. Isso aqui, ó. O famoso frizz, acho que é frizz, né? Que é o cabelo ficar... Quando você penteia ele, é por causa disso aqui, ó. Você usa um pente de plástico para pentear o cabelo, você está esfregando o plástico no cabelo. E o plástico ele eletriza fácil. Aí o pente fica positivo, os cabelos ficam negativos. Aí eles começam a se repelir e gera esse problema, né? Então, pentes de madeira são mais eficientes em relação a isso aí. Quando você pega um balão, por exemplo, o cabelo também é bom de eletrizar. Você pega um balão e esfrega no cabelo, ele pode atrair pedacinho de papel, pode atrair cabelo também. Você atrita o balão no cabelo, chega perto de alguém que tem um cabelo grande
encosta o balão, o cabelo fica levantando. Né? Eletrização por atrito. A outra forma de eletrização é a eletrização por contato. Nesse tipo de eletrização aqui, pessoal, você tem um corpo que ele já está eletrizado. E você tem um corpo neutro. Positivo, vou botar aqui 1, 2. Esse aqui tem 2 prótons e 3 elétrons. Esse aqui, mesma quantidade. Esse corpo está eletrizado negativamente, mas tanto faz. E esse aqui está neutro. Na eletrização por contato, eu preciso pegar esse corpo aqui, ó, e encostar no outro. Quando eu faço isso, parte dos elétrons em excesso vão para outro corpo. Quantos? Não é possível determinar. Ou melhor, só tem um caso que nós conseguimos determinar, que é quando eu toco 2 corpos iguais. Aí eu consigo dizer quantos elétrons vão para cada corpo. Quando os corpos são iguais, eles se dividem igualmente. Mas depois eu coloco a observação ali. Depois do contato, o que é que vai acontecer? Quando eu afastar esses corpos, eles vão ficar assim, ó. Vai ficar positivo, positivo. Aqui agora só tem um elétron. E esse agora tem 2 elétrons sobrando. Ó. Esse aqui tem mais prótons que elétrons, ele fica positivo. Esse aqui tem mais elétrons que prótons, ele fica negativo. Que é a principal característica. Opa, só um instante. Que tem um erro. Foi mal. Vou colocar mais um aqui. Vou botar mais um elétron aqui. Então aqui tem mais um elétron. E aqui vou mandar só um. Vai ficar errado ainda. Dou só um para lá. Esse aqui, vou apagar um próton. Pronto. Agora deu certo. O que acontece é o seguinte, ó. Por que estava errado do outro jeito lá? Eu botei uma quantidade de carga que ele não ia conseguir dividir. E ele tem que dividir com o outro. De modo que, após a eletrização por contato, os dois vão ficar negativos. Esse aqui fica negativo e esse aqui fica negativo também. Na eletrização por contato, sempre, após a eletrização, eles ficam com carga de mesmo sinal, diferente da eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, eles ficam com carga de sinais opostos. Na eletrização por contato, eles ficam com carga de sinais iguais. Pós. A. Por contato.
Os corpos são eletrizados com cargas de mesmo sinal. Sinal. Pronto. Então, eletrização por atrito, depois da eletrização, sinais opostos. Eletrização por contato, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. E a última forma de eletrização, por indução. Galera, a eletrização por indução, ela é um tipo de eletrização temporária, né? Temporária. Só voltando ali na eletrização por contato. Quando você está eletrizado, por exemplo, no caso aí que eu falei, você vem de moto, aí desce da moto sem tocar em nenhuma parte de metal dela, está calçado de tênis, num dia seco, talvez você fique eletrizado. Se você tocar em uma pessoa que esteja neutra, ela será eletrizada. Ela vai sentir o choque. Esse choque que ela está sentindo é justamente o processo de eletrização por contato. Quantidade de carga vai para ela também. É errado o exemplo, mas dá para a gente compreender. Se eu pegar um fio descascado e encostar numa parte de metal aqui dessa cadeira, se eu tocar nessa parte de metal, eu vou levar um choque do mesmo jeito. Por quê? Porque o fio descascado, por contato, eletrizou também a parte de metal da cadeira. Tá? Contato é isso daí. Ambos vão ficar eletrizados com o mesmo sinal de carga. Já a indução, como eu disse, é um processo de eletrização temporário. Para entender a indução, precisamos compreender que quando eu aproximo cargas elétricas, elas interagem. Elas aplicam forças sobre elas. Se eu pegar duas cargas positivas e aproximá-las, elas vão se empurrar. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Elas não querem encostar uma na outra. Então surge uma força elétrica empurrando uma a outra. Quando eu aproximo cargas de sinais opostos, aí não. Uma quer puxar a outra para si. Cargas de mesmo sinal, tanto faz ser positiva ou negativa, sempre se repelem. Cargas de sinais opostos sempre se atraem. E quando você entender, quando você escutar isso, entenda uma puxar a outra mesmo, ou uma empurrar a outra, por mais distante possível. Essa interação é que permite a eletrização por indução. O que é que eu vou fazer aqui na eletrização por indução? Eu tenho um corpo carregado, seja positivo ou negativo, não importa. Vou colocar aqui um positivo. Esse corpo carregado é chamado de indutor. E eu vou só aproximar ele de um corpo neutro. Tá? Esse corpo aqui, ele está neutro. Quando eu aproximo um corpo carregado do corpo neutro, ele vai atrair as cargas de sinais opostos. Ele não é positivo, então atrai as cargas negativas. As cargas livres desse corpo negativas vêm todas para próximo desse indutor, fazendo com que o outro lado só sobre carga positiva. Então, desse lado do corpo aqui, eu tenho um excesso de carga negativa. Desse lado aqui, ele está negativo. Desse lado, eu tenho excesso de carga positiva. Ele está positivo. Só que esse excesso aí só é mantido enquanto eu permanecer com o indutor aí. Tirei o indutor de perto desse corpo, ele volta a ser
neutro novamente. A única possibilidade de você tornar essa eletrização permanente é com o aterramento, né? E aí entra a explicação do aterramento. Pessoal, todo equipamento que exige um pouco mais de eletricidade ou que tem uma carcaça de metal, geralmente ele tem um símbolo assim, ó. Uns tracinhos que vão diminuindo de tamanho. E aí lá tem um fiozinho. Aqui no Brasil geralmente é verde. Fica lá pendurado no equipamento. A maioria de nós, inclusive o que vos fala, ignora isso aqui, tá? Mas não deveria. Quando o equipamento apresenta esse fiozinho aí, é que o equipamento necessita de aterramento. Ele precisa ter um aterramento específico. Agora, por norma, toda casa tem o seu aterramento, né? Se for fazer uma ligação lá na Equatorial, quando eles derem o ar da graça de lhe atender, eles só vão fazer a ligação da sua casa se lá tiver um aterramento, que é uma barra de cobre enterrada no chão, na frente, lá do lado do computador da sua casa. E lá eles colocam um fio ligado nessa barra de cobre. Para que é que ele serve? Para dissipar excessos de carga. O aterramento, ele utiliza dessa propriedade que a terra tem, de dissipar excessos de carga. Se você pegar, sei lá, uma máquina de lavar, ela tem isso aqui, ó. Olha lá, máquina de lavar. Aí, na carcaça de metal dela, por algum motivo, acumulou carga negativa. Sua máquina de lavar não está com o aterramento ligado. O que é que vai acontecer? Você é o aterramento. Quando você pegar nela, o pau quebra. Vai levar um choque. Se ela tem aterramento, esse excesso de carga aqui, ó, na hora que ele surgir, ele é dissipado na terra. Vai para o chão e pronto, acabou-se. Se fosse excesso de carga positiva, a terra mandaria elétrons. Aqui, ó, os elétrons vão fluir para a terra. Se aqui fosse carga positiva, aqui em cima, a terra mandava elétrons para anular isso daqui. De modo que torna o equipamento seguro. Sem o aterramento, como eu disse, você é o aterramento. Quando você vai na casa da sua avó, ou vai na casa de alguém que está lá com a geladeira, casa que tem menino, geralmente a geladeira tem um descascadozinho. Você triscou no descascado, leva um beliscãozinho. Leva um choque. Por que ali? Por que você leva esse choque? Porque naquela carcaça de metal ali tem acúmulo de carga. Se ela tiver ligada no aterramento, toda vez que tiver acúmulo, vai escapar para lá. Se não tem aterramento, fica acumulado. Só esperando alguém tocar lá e receber a descarga. Materiais que tem a pintura em dia, geralmente o que você sente é só uma impedânciazinha. Deixa eu ver como é que eu explico a sensação. Você toca no negócio, você sabe que está errado. Você sente um negocinho diferente na mão. Geralmente quando você toca em receptor de televisão, ele está ligado errado às vezes e ele dá essa impedânciazinha. Você sente que está fluindo corrente elétrica ali, mas você não leva um choque. Agora, se o metal estiver exposto, aí é mais complicado. Tá? Isso aqui, ó, é usado demais, né? Principalmente em nosso estado. No Piauí,
para as bandas aí de Teresina, que tem, mas né, é menos, né? Mas para Teresina é um dos recordistas nacionais de raios, né? Então é necessário você ter o para-raio. O que é o para-raio? É só um sistema de aterramento. O cara pega um fio com espessura ideal, né? Fio calibroso, grosso. Amarra num pedaço de ferro, coloca num lugar alto, pega esse fio, amarra num pedaço de bronze e enterra ele. Para quando o raio cair, ser conduzido, ou subir, né, no caso, ser conduzido para o chão e ser dissipado. Beleza? Então o aterramento, ele serve para isso. Se eu usar um aterramento aqui, nesse tipo de eletrização, se eu pegar e colocar o aterramento ligado aqui, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar elétrons para cá, para anular isso aqui, ó. Aí ele anula essa parte positiva. Quando eu puxar o indutor aqui e desligar o aterramento, ele vai ficar carregado negativamente. Então lembre que a Terra tem essa capacidade de neutralizar excessos de carga. Tá certo? Tem essa capacidade de neutralizar excessos de carga. Que horas são, hein? Tô sem relógio aqui. 6h52, beleza. Vi uma movimentação estranha ali, pensei que era o professor que já estava ali. Ó. Uma característica também ainda dos para-raios é o que nós chamamos de poder das pontas. Tá? Quando você pega um condutor, material ferromagnético, pedaço de ferro, e ele é pontudo, naquela região das pontas você tem um acúmulo maior de carga elétrica. Você tem uma maior densidade de carga elétrica. O que é que isso propicia? Quando o raio cai, ele procura esse tipo de, preferencialmente esse tipo de objeto. Ele sempre procura a menor distância entre o céu e a terra ali e, de preferência, esse tipo de material. Por isso que você não pode ficar embaixo de árvores quando está chovendo. Porque a menor distância vai ser o quê? A árvore. Ele vai cair na árvore. Por isso você está, sei lá, num campo de futebol, num descampado. Não tem o que fazer. O ideal é lógico que você não está ali. Mas não dá para correr. Está tendo uma tempestade de raios. Deite no chão. Porque senão você é a menor distância. E acidente com raio acontece direto. Um tempo desse aí morreu bem 8 no litoral de São Paulo. Acho que foram 8. Foi 6. Tava tendo uma tempestade. Aí a galera, não, vamos se abrigar. Aí foram se abrigar embaixo de um quiosque, aqueles quiosques com a ponta de ferro, assim. Na praia, o planozão, ó. O lugar mais alto que tinha era o quiosque. E ainda pontiagudo. O primeiro raio que caiu já foi lá. Tá? Então, eles têm esse preferencial. Por quê? Porque gera um excesso de campo elétrico nesse tipo de região, né? Regiões pontiagudas de metal. Então, sempre que você vê um para-raio, que é bem comum, tá? Só prestar atenção aí nos prédios, você vai ver. São um bicho assim, ó. Geralmente assim. Ligado num pé. Aí eles ligam no fio e levam pro chão. Só isso. Beleza? Quando a gente estudar campo elétrico, aí a gente explica melhor como é que ocorre a questão dos raios. Depois de eletrização por indução, nós precisamos entender essa força de interação. Como é que ocorre essa força de interação? Acabamos de ver ali que cargas positivas puxam cargas negativas. Cargas positivas empurram cargas positivas. Cargas negativas empurram cargas negativas. Essa força foi estudada por Coulomb. O que é que Coulomb percebeu? Que a força de interação elétrica entre duas cargas
é o produto de uma constante vezes carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância de separação entre essas cargas ao quadrado. Se eu tiver uma carga positiva aqui e uma carga negativa, essa carga positiva puxa a carga negativa, a reação é a carga negativa puxar a carga positiva, e a intensidade dessa força é justamente dada por essa equação, que é chamada de lei de Coulomb, onde força elétrica medida em newtons, Q1 e Q2 são carga elétrica, medida em coulombs. D, distância. E K é a constante eletrostática. Geralmente é K0 que aparece assim, ó. K0. K0 constante. Do vácuo. Esse valor de K (9 vezes 10 elevado a 9). Newtons metro quadrado por coulomb quadrado, que é a constante eletrostática no vácuo. Esse valor aí tem que vir nas questões, tá bom? Atrelado a ele tem uma grandeza chamada de permeabilidade elétrica. Esse K, 0, é 1 sobre 4π epsilon 0. Se não me falha a memória, é isso aí. Não é nem tão importante essa grandeza aqui toda em si, porque a gente usa mais o K0. O que eu quero falar é dessa aqui, ó, epsilon 0, que é a permissividade ou permeabilidade elétrica. Quando nós falamos de eletricidade, nós temos que falar de condutor e isolante. Tá? Condutor e isolante. Aí a pergunta: a borracha é isolante elétrica? É. Se eu pegar um pedaço de borracha e colocar ali na tomada, vou levar choque não. Tá? Ela é sempre isolante? Não. Depende. Depende do quê? Do potencial elétrico a qual ela é submetida. Tá? O fato de você ser isolante ou condutor, ou ter um isolante ou um condutor, vai depender do potencial elétrico, vai depender da voltagem a qual é submetida. Por exemplo, o ar é um excelente isolante elétrico. Mas se a voltagem a que ele é submetida for muito alta, ele passa a ser um condutor. A mesma coisa com um pedaço de borracha. Eu estou aqui calçado, eu estou isolado. Se eu colocar meu dedo ali na tomada, eu vou levar um choque. O que é que vocês acham? Vou levar um choque. Por quê? Porque esse material aqui não é isolante para essa voltagem aqui. Existem botas
para o pessoal que trabalha com eletricidade, que isola. Se ele levar um choquezinho aqui numa tomada dessa aqui, ele não vai levar o choque. A corrente elétrica vai passar por ele, ele não vai levar o choque, porque ele está isolado, né? Mas, se ele for para uma voltagem maior, aí ele já vai levar choque. Se você olhar a farda dessa galera que trabalha nessas empresas de eletricidade, no caso aqui na nossa Equatorial, na roupa dele tem um monte de unidade de medida e valores. Ali é o valor do que ele está equipado para enfrentar. Vai ter o valor específico da voltagem que ele pode mexer, a roupa não vai pegar fogo, mas ele só pode mexer naquele tipo de equipamento. Um cara que está lá caçando gato nunca vai subir num poste, a não ser que ele mude de função. Aí ele vai mudar de equipamento de proteção também. Beleza? Quem trata disso é essa permeabilidade elétrica. Regra geral, os metais são excelentes condutores. E as borrachas são bons isolantes. A regra geral é essa. Mas tudo depende também da voltagem aplicada. Beleza? Então tá aí. Permeabilidade elétrica. Dentro aqui da lei de Coulomb, o que é que nós precisamos analisar? Em Coulomb, a força ela pode ser de atração ou repulsão. O que é que eu aconselho você fazer? Sempre use o módulo das cargas, mesmo que ele te dê os sinais. Ele dá lá uma carga de menos 20 coulombs, elétrons, né? E dá uma carga de mais 10 coulombs, prótons, em excesso. Calcule como se não tivesse sinal. Depois você analisa se é de atração ou repulsão. Como é que eu vou saber que é de atração? As cargas têm que ter sinais opostos. Como é que eu vou saber que é de repulsão? Tem que ter sinais iguais. Beleza? Para a contazinha, se você colocar os sinais, funciona assim. Se essa força elétrica for negativa, ela é de atração. Se ela for positiva, ela é de repulsão. Tá certo? Que horas são, hein? A hora? 7h04. Pronto. Das 7h10 aí, vocês me avisem. O professor já está ali com cara de pidão. Vamos lá, continuando. Ainda sobre a lei de Coulomb. Lembre, a força elétrica. Vou escrever essa equação. Por quê? Porque esse enunciado é muito cobrado. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação Se eu aumentar as cargas, aumenta a força elétrica. Se eu aumentar a distância, faz diminuir a força elétrica. Grandezas diretas e inversamente proporcionais. Beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Próxima aula vamos ver campo elétrico e potencial elétrico. Alô. Bem, pessoal, tá ligado o bicho aqui, tá? Pessoal, nós vamos hoje estudar os assuntos assim mais importantes que nessa nossa reta final, que é a parte de fontes de energia, tá? Se você observar, esses slides já estão no grupo de vocês, tá?
O que eu vou explicar aqui, se você quiser anotar, tudo bem, mas está disponível aí no grupo de vocês. Você pode acompanhar. O que é importante a gente estudar aqui? É sabermos quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma das fontes que a gente vai estudar na noite de hoje. Sabermos quais são aquelas que o mundo mais usa, aquelas mais usadas no Brasil, e qual é, por exemplo, a área do Brasil que mais produz energia eólica e energia solar, porque são elas que vêm crescendo muito nos vestibulares, vem crescendo muito o uso no Brasil, particularmente a energia eólica e a solar, que se tornam cada vez mais presentes na matriz energética brasileira, vão aumentando passo a passo sua participação na matriz energética brasileira, tá? Então, quando a gente começa a estudar, perceba que eu fui cuidadoso aqui ao colocar informações sobre características mais gerais. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar hoje é a definição do que é uma matriz energética, tá? O que é a matriz energética de um país? É a soma de todas as fontes que geram energia naquele país. Tanto faz ser uma fonte renovável, como uma fonte não renovável. Tudo aquilo que colabora para gerar energia em uma região, em um país, faz parte da matriz energética. Então eu quero também separar uma coisa para vocês aqui. Não misturar energia com eletricidade, não são a mesma coisa. E você está vendo aqui que ilumina esse ambiente é eletricidade, tá? Energia aqui é a capacidade de gerar força, de gerar movimento, de produzir trabalho. Então, quando eu olho um caminhão em movimento, um ônibus, um avião, ali está sendo gerada energia, porque alguma fonte gerou aquela energia. Por exemplo, um caminhão, óleo diesel, em um automóvel, pode ser gasolina, o mais comum, álcool. Se eu olho num avião, é querosene, e assim sucessivamente. As fontes de energia que a gente mais estuda e mais se vê em vestibular é petróleo, é hidrelétrica, é nuclear, e agora se vê muito trabalhando a questão solar e eólica. Então vamos ter cuidado, principalmente, com essas 5 fontes de energia. Então, o que é matriz energética? É o conjunto de todas as fontes disponíveis em um país para a geração de energia, tá? Pode ser óleo, pode ser calor, pode ser carvão, pode ser madeira, pode ser o sol, pode ser o vento. Somando todas elas, elas fazem parte da matriz energética de um país, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem a matriz energética mundial. Aí você vai fazer as questões que eu preparei depois dessa aula, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Aí te perguntam, será que no mundo utilizam mais fontes renováveis ou não renováveis? Primeiro vamos separar o que é uma fonte renovável. Renovável é aquela que nunca se esgota. Por mais que a humanidade consuma, a natureza tem uma capacidade de repor muito maior. Então, a princípio, seria uma fonte inesgotável de energia. Eólica, solar, hidrelétrica, são fontes que a gente imagina serem inesgotáveis, o suprimento, tá bom? Não renovável é aquela fonte que, de tanto a gente usar, em um certo momento, aquela jazida vai acabar. Ela vai ser preciso se procurar em outro lugar. Por exemplo, petróleo. Por mais que seja grande uma jazida de petróleo em um lugar, vai chegar o momento que ela vai secar. Então você vai ter que buscar petróleo em outro lugar. E petróleo você não acha em qualquer canto, é difícil. Outra fonte não renovável, carvão mineral, gás natural, são fontes que, quando seca, pronto, você vai ter que buscar em outro lugar. A natureza repõe de uma forma super lenta, milhares, milhões de anos, para que aquela fonte fique em condições de ser utilizada, tá? O mundo todo, a fonte de energia mais usada no planeta é o petróleo. Guarde isso. É o petróleo a fonte de energia mais usada no mundo. Aqui você consegue ver que ele é 31% da matriz energética mundial. Ó. 31% das fontes de energia é o petróleo. Tá vendo? A segunda fonte mais usada no mundo, 29%, é o carvão. É o carvão mineral a segunda fonte mais usada no planeta.
E qual é a terceira fonte mais usada? 21%, é o gás natural. Todas as três são fontes não renováveis. Todas as três são extremamente poluentes, mas muito poluentes. Então são fontes ruins, ó. Petróleo em primeiro, gás, carvão mineral em segundo, gás em terceiro. Quarto lugar é essa verdinha, biomassa. Professor, o que é biomassa? O que é que significa biomassa? É toda fonte de origem vegetal. É todo material químico de origem vegetal ou de origem animal que possa gerar energia. Quer ver? Álcool. Álcool a fonte dele é biomassa. O que é uma fonte de biomassa? É aquela que vem da natureza. Cana-de-açúcar, soja, milho. Então, isso é biomassa. Se eu queimar lenha para produzir calor, eu estou gerando energia. É uma fonte de biomassa. É um exemplo de biomassa. Vem da natureza. Vem de uma fonte orgânica. Você sabe que se lixo orgânico, resto de comida, ficar se decompondo, vai gerar gases. Você está entendendo? Esses gases são chamados de biogás. É o gás que vem da decomposição de matéria orgânica, de lixo orgânico, resto de comida, tá? Por isso que às vezes a gente constrói uma coisa chamada, tem um lixão a céu aberto, aí o lixo começa a se decompor, emite muitos gases. Ali, se você riscar um palito de fósforo, pode ter uma combustão, que ali tem gases, você está entendendo? Aquele gás pode ser usado para gerar energia. Então isso é biomassa, aquele que vem direto da natureza, de forma orgânica, tá bom? Isso é biomassa. Então, não esqueça, o mundo dá, infelizmente, prioridade às fontes não renováveis, chamada de combustíveis fósseis. Já ouviu essa expressão, não já? Combustível fóssil é todo aquele originado da fossilização de restos de animais. Morreram, foram petrificados, fossilizados, e aí vão sofrendo a metamorfose até dar origem ao petróleo, por exemplo. Jorge, como é que carvão mineral se forma? E aqui, talvez você tenha uma dúvida muito cruel. Esse carvão que a gente usa em churrasqueira, para fazer um churrasco, não é o carvão que a gente está falando aqui, não. Ali é carvão vegetal. O carvão que eu estou falando é uma rocha, uma pedra que quando você aquece, queima, ela produz um calor terrível, ela produz muita energia. Aí é o chamado carvão mineral, ele é um minério, é uma rocha. O carvão que a gente usa em casa é o carvão vegetal, é madeira, tá? Transformado em carvão vegetal. Todavia, você tem que lembrar, sabe como é que carvão mineral se forma? A natureza é impressionante. Florestas são soterradas por milhões de anos. Quanto mais profunda essa floresta estiver soterrada, maior é a pressão sobre ela, não é verdade? Mais sedimento sobre ela. Uma pressão muito grande. Lá embaixo, um baita calor. Temperatura alta, pressão muito alta. A madeira vai sofrer uma metamorfose, uma transformação. E vai originar o carvão mineral. Impressionante que a madeira pode transformar em material, em carvão mineral. É assim que carvão mineral se forma. A madeira vai se transformar numa substância chamada o quê? Carbono. A madeira vai virar carbono. Quanto mais carbono eu encontrar no carvão, mais potente ele será para gerar energia. Quanto maior a percentagem de carbono no carvão mineral, mais potente ele será para gerar energia. Foi claro nessa parte aí? Então vamos começar nos slides a estudar isso tudo paulatinamente. Ó, vamos lá. Hoje no Brasil, o que é que a galera mais usa para gerar energia? Ó, no Brasil como é diferente. O que mais gera energia no Brasil também é o petróleo. Petróleo é o que mais gera energia no Brasil. Agora, o que gera mais eletricidade é a fonte hidráulica. Isso quer dizer que a fonte de energia que mais gera eletricidade para as nossas indústrias, para as nossas casas, para os nossos comércios, é a fonte chamada hidrelétrica ou hidráulica. Estamos entendidos nessa parte aí? Para gerar energia, petróleo. Para gerar eletricidade, nós usamos a fonte o quê? Hidráulica. Segunda que mais gera energia no Brasil, ó, é o gás natural. Terceiro lugar é a biomassa.
Professor, o que é gás natural? É petróleo no estado gasoso. Só isso. Isso aqui é petróleo no estado gasoso, tá bom? Vamos ver aqui, ó. No Brasil, olha como é super importante você saber disso aqui, tá, ó. No Brasil, ó, 82% da energia que nós consumimos é de fonte o quê? Renovável, você tá vendo, ó? Só 18% é de fonte não renovável. Isso é legal, porque as fontes renováveis não deixam você numa situação tão perigosa, porque elas vão se renovando. Afasta o perigo delas se esgotarem. Agora, quando você vai para o mundo, olha a diferença, cara. O mundo usa mais, são as fontes o quê? Não renováveis. Além de ser ruim, porque elas vão se esgotar um dia, tem outro problema. Sabe qual é o outro problema? É que as fontes não renováveis são mais poluentes. São bem mais poluentes do que as renováveis. Está entendendo o raciocínio aí? Isso quer dizer que os países ricos, eles contribuem muito mais para o aquecimento global, para a poluição ambiental, do que nós, os países subdesenvolvidos. Estamos entendidos? O Brasil utiliza mais fontes do que renováveis. Qual é a fonte que nós usamos mais? Hidráulica, hidrelétrica. O mundo usa mais o quê? Petróleo, gás natural e carvão, que são fontes não renováveis, caras e mais poluentes do que as fontes que nós usamos. O Brasil usa muito hidrelétrica, aí vem gás natural, que é ruim, e depois a biomassa. Mostra que o Brasil é um país que tem uma matriz energética menos poluidora do que nos países desenvolvidos. Aí tu está em tua casa, estudando esse assunto que viu hoje, vai encontrar esse gráfico aqui, você está vendo? Ó? É só eu te mostrando mais uma vez, ó, que em matéria de energia, o Brasil usa muito petróleo, biomassa e gás natural, tá? E o mundo usa mais petróleo, gás e carvão. Eles poluem pra caramba. Eles pouco usam energia renovável, ó. Pouquíssimo, tá? Isso é horrível para o meio ambiente, tá bom? Tá? Professor, vamos direto para as fontes aqui. Olha aqui, o que é uma fonte renovável de energia, tá? O que é uma fonte renovável? Dá só uma lida aí. É só reforçando o que eu comentei com vocês até agora, tá? O que é uma fonte renovável? Elas estão continuamente se renovando, por isso são inesgotáveis. Não renováveis, o seu consumo pelo ser humano, em algum momento vai se esgotar. Elas vão desaparecer, tá bom? Vem cá, vou te dar alguns exemplos e você me responde se é renovável, tá? Hidrelétrica é renovável? É água, sim. Eólica, que é a do vento, sim. Solar, sim. Biomassa, que é de origem vegetal, sim. É renovável, tá? Agora lá vai. Petróleo é renovável? Não. Carvão mineral? Não. Gás natural? Não. A energia nuclear, energia atômica, é renovável? Ela usa material radioativo, pode ser urânio, tá? Tório. E aí, ela é renovável? Não, não é. A fonte de energia que tanto impressiona os cientistas, mas que assusta todo mundo, é uma fonte não renovável, tá bom? Vamos lá, então. Olha aí. Fontes renováveis. O sol, a energia provinda do sol, pode ser utilizada como calor por esses coletores solares, ó. Tem muitas casas aqui em Picos que tem isso aqui. E também para a geração de eletricidade. Calor, aquecer a água do chuveiro. Eletricidade, para gerar energia dentro de casa. Aqui, ó, no Piauí, tem muito desses aparelhos, chama-se aerogerador. Na região ali do litoral piauiense, região ali de Caldeirão Grande, Simões, Marcolândia, são os aerogeradores, a energia que vem do vento, tá bom? Olha outra fonte aqui, urânio, que é material radioativo. Você está vendo que é uma fonte não renovável, tá bom? Petróleo, gás natural e carvão mineral são fontes o quê? Não renováveis, chamadas de combustíveis o quê? Fósseis, tá bom?
Isso aqui não interessa a gente ver agora, tá? Olha aqui as hidrelétricas, a fonte que nós mais usamos. Me diz uma coisa, se você estivesse fazendo o Enem nesse momento, ou estivesse fazendo um concurso da PM, sei lá, qualquer concurso aí tivesse uma questão falando de hidrelétrica, tá? Vamos lá. Qual seria um ponto positivo dela? Me diz aí. Qual seria um ponto positivo das hidrelétricas? É renovável, não é? Então é positivo, não é não? Beleza. Ela é muito poluente, é? Não. Então é um ponto positivo, não é? Ela não contribui com o aquecimento global. Estamos entendidos? Beleza. Será que depois que ela estiver construída, vai gastar muito ou vai gastar pouco para fazer a manutenção? Vai gastar pouco, ela já foi erguida. Então se gasta pouco com a manutenção dela. Até porque a matéria-prima que faz ela funcionar é água. Você está entendendo? Da chuva, nós não vamos gastar com isso. Tudo isso é vantagem, não é? Agora, quais seriam as desvantagens, os pontos negativos dela? Me diz algum. Quer com hidrelétrica? Quer ver? Ó. Deixa eu procurar aqui uma imagem de uma hidrelétrica para você ver. Opa, achei. Olha aí. Isso aí é a hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do planeta. Parte dela fica no Brasil e a outra parte no Paraguai, tá bom? Olha o tamanho do lago. Você está vendo que um rio é represado, ó. Aí por aqui, que são as turbinas, a água é liberada, faz as turbinas gerarem rápido. Um gerador vai produzir energia, tá bom? Aqui é a maior, não, é a segunda maior do mundo. A maior fica na China, chama-se Três Gargantas. Você está vendo que um lago foi represado, não foi? Isso aqui tem que remover pessoas ou não tem? Tem. Porque o lago ocupa uma extensão muito grande. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que esse lago vai ter que remover todas as pessoas que moram na margem do rio. Porque a hidrelétrica vem do princípio que eu vou represar um rio, para aproveitar a força da água do rio para produzir energia nas turbinas, tá bom? Então a primeira coisa, você tem que remover pessoas, tá vendo, ó? Beleza. Será que aqui provoca algum impacto ambiental, sim ou não? Atinge a vida animal ou não atinge? E as florestas, são ou não são também? Então tem impacto ambiental na fauna e na flora. Deu para entender? Vou citar outro para você me confirmar. Será que há perda de solo aí ou não? Solo se perde ou não? Um solo que podia ser aproveitado pela agricultura é perdido ou não é? É, porque a água cobre tudo. Então a perda de solo que podia ser aproveitado para a criação de rebanhos, para plantar gênero alimentício, para sustentar a população. Entendeu? A situação que gera trabalho. Está sendo claro para vocês, não é? Quando você para assim para analisar, você vê que tem muitos pontos negativos e não são difíceis de você lembrar. Vou citar só mais um para você me confirmar. Será que ela pode alterar o clima, sim ou não? Será que nas imediações, onde tem tanta água, pode ou não pode alterar o clima? Tá? Pode ou não pode alterar o clima? Responde, galera. Pode, porque a água vai evaporar em grande quantidade, então vai alterar o clima. Vai ficar mais quente ou mais ameno? Vai ficar mais ameno, não vai não? A temperatura vai ficar menor. Então eu digo que ela tem sim o poder de alterar o microclima, entendeu? Ela tem sim o poder de alterar o microclima. Estamos entendidos, pessoal? Alguma dificuldade aí? Não, né? Eu sei que eu imagino que se você estivesse copiando, talvez você se sentisse melhor. E quando você copia, você está memorizando com mais facilidade. Mas por conta da grande quantidade de conteúdo, eu tenho necessidade de trabalhar assim, tá? Olha aí como é que a hidrelétrica funciona. Você está vendo, ó? Ai, meu Deus. Desligar meu celular, não tem jeito não. Que coisa chata, rapaz. Tem que desligar aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, por favor. Eu estou em sala de aula, depois eu... Aqui, pessoal, ó. Observa aqui comigo, ó. Que coisa... Olha só. Como é que ela funciona. Isso não cai no Enem, não. É só para você entender, tá? Ó. Aqui a parede represa o rio. A água passa aqui por baixo. A água passa aqui por baixo. Faz essas turbinas girarem muito rapidamente, ó. A turbina gira, 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 gira. Ó, um gerador aqui, ó. A turbina. Gira a turbina, aí aciona esse gerador que
produz energia, e a energia vai ser levada até onde ela vai ser usada por meio dessas linhas de distribuição. Você já viu muito nas estradas, aquelas torres bem altas, com aqueles cabos de aço, levando energia de hidrelétrica até o local onde ela vai ser usada. Estamos entendidos? Tá bom? Então, aí é a hidrelétrica. Todo mundo está vendo agora que a gente está pagando uma conta de luz bem mais cara, não é verdade? Não se fala muito aí numa tarifa vermelha, amarela, não tem essa história aí? Vamos ver o que é que tá, que você paga 14 pau a cada 5 kW que tu consumir. Um aumento de 14 conto. Mas vamos lá, o que é que está acontecendo? Nosso país, para gerar eletricidade, depende muito das hidrelétricas, como a gente vem vendo, está estudando desde o começo da aula. Não é verdade? Choveu menos. Então, o reservatório da hidrelétrica está baixinho. A quantidade de água reduziu absurdamente. Está entendendo o raciocínio? Choveu bem menos. A quantidade de água dos reservatórios baixou demais. Compromete ou não compromete a produção de eletricidade? Compromete. Menos água no reservatório da hidrelétrica. Se mantiver o ritmo de produção de energia de agora, mais o consumo que nós temos, daqui a pouco o reservatório seca. Fica sem condições de manter o abastecimento de energia. Está entendendo o raciocínio? Para a gente não ter apagão é passar várias horas do dia sem fornecimento de energia, porque não dá conta. Você tem que priorizar alguns horários para hospitais, bancos. Não dá para usar energia o dia todo, não. Você não vai ter energia no seu bairro o dia todo, não. É o apagão. Na Coreia do Norte só tem energia 3 horas por dia, o dia todinho, na capital da Coreia do Norte. Tamanha a carência de energia que eles têm. Já pensou só ter energia disponível 3 horas na tua casa? É como tu morar num lugar alto que a água só chega de madrugada, só vai ter água de madrugada. É horrível um negócio desse aí. Tá entendendo? Então, está acontecendo corremos o risco de acontecer isso no Brasil. Aí, para não corrermos o risco dos reservatórios secarem, o governo liga um tipo de usina para produzir energia complementar, para ajudar as hidrelétricas. Como é o nome dessas usinas? Termoelétricas. Acho que você já ouviu falar, o governo ligou as termoelétricas. Você está entendendo? Ó, termoelétrica, termoelétrica ou termoelétrica. Tanto faz uma palavra como a outra. Termoelétrica ou termoelétrica. Estamos entendidos até agora? Jorge, o que é uma termoelétrica? É uma usina que gera eletricidade. Só que ao invés de usar água, como a hidrelétrica, ela usa, sabe o que é? É um combustível fóssil. Ela funciona à base de gás natural, ou ela funciona à base de petróleo, ou ela produz a partir da queima de carvão mineral, ou então utilizando um material radioativo. Vocês estão entendendo até agora o raciocínio? Aí eu pergunto, esse tipo de fonte é mais barato ou mais caro? É bem mais caro. Por isso que a conta de energia sobe. Porque a energia produzida nas termoelétricas é extremamente cara. Porque ela queima matéria-prima o tempo todo. Essa matéria-prima é não renovável e tem que ser comprada toda hora e colocada de lá, colocado. Como você tem um botijão alimentando o fogão de sua casa. Tem uma hora que ele seca, se tu usar muito, tem que trocar. Entendeu o raciocínio aí? Até agora, sem problema. Beleza. Termoelétrica é uma fonte... não é por causa desse problema, não. É porque o sistema é deficiente mesmo. Às vezes sobrecarrega o sistema, aí cai. Porque tem um consumo muito alto. Nesse período quente, se liga muitas centrais, ventiladores, se abre muito geladeira, vai aumentando o consumo de energia. Às vezes o sistema não dá conta. Você está entendendo? Mas não é o apagão ainda não, tá? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Da termoelétrica. Então, termoelétrica ela é ligada para ajudar ao fornecer energia, ajudar as hidrelétricas. Estamos entendidos até agora? E produzir energia com ela é extremamente o quê? Caro. E aí vai aumentar a nossa conta de energia. O governo repassa para nós essa energia mais cara. Fui claro até agora? Termoelétrica é cara, é uma fonte não renovável, porque só usa essas fontes que eu falei, e ela é extremamente, sabe o quê? Poluente. Mas é extremamente poluente. É poluidora pra caramba. Estamos entendidos até agora? Então, veja só. Ó, há vários tipos de usinas termoelétricas. Pessoal, por que é termoelétrica? Porque produz energia elétrica a partir da temperatura, do calor. Tá? Quais são os combustíveis que fazem uma termoelétrica funcionar? Ó,
Pode ser óleo diesel, pode ser gás natural, pode ser carvão mineral, pode ser material radioativo, né? Material atômico, e pode ser de origem vegetal, como palha de arroz, palha de cana-de-açúcar, tá? Uma fonte de origem biomassa, faz elas funcionarem, tá? Olha como é que ela funciona, é bem facinho de entender. Ó, lá e vai. As termoelétricas têm seu funcionamento baseado em 4 estágios. Se aquece uma caldeira cheia d'água, essa caldeira é enorme, cheia d'água, alguma coisa aquece até a água começar a evaporar. Até a água evaporar. Aí o vapor, ele vai sair por esse cano, minha gente, numa pressão que você não faz nem ideia. Numa altíssima pressão. Logo ele vai ter muita força. Para quê? Para acionar bem aqui uma turbina. Essa turbina faz acionar um gerador, não é gerador à toa, vai produzir energia, e a energia é distribuída para até nossas casas por meio dessas fiações que a gente tem, aquelas torres de fiação, tá? É a chamada linha de transmissão, tá ok? E aí, qual é o problema dela, George? O problema dela é esse aqui, ó, dá uma lida aí, tá? Aí é o problema delas. Primeiro, ela é altamente poluidora, porque libera grande quantidade de dióxido de carbono, que contribui com o aquecimento global. Tá? Quando contamina a atmosfera, gera o problema da chuva ácida, que nós vimos semana passada. Tá? A cinza que sai da chaminé, as cinzas liberadas pela chaminé, cai poluindo água, florestas e cidades da redondeza. Agora aqui já não está usando mais nem petróleo, não está usando gás, nem está usando carvão. Está usando é o quê? Um material nuclear. Olha, galera, tem que trocar o material do reator. Aí vai gerar o problema do lixo atômico. Então, elas têm várias desvantagens, tá? Para o seu uso. O mais comum é que elas produzem energia cara, é poluente e é uma fonte não renovável. Por isso nossa energia está tão cara. Ligamos as termoelétricas no Brasil para ajudar na geração de energia. Ajudar quem? Ajudar as hidroelétricas, tá bom? Nossa noite de hoje vai ser encerrada com a fonte de energia mais usada no mundo, o petróleo, tá? Você sabe onde estão as maiores reservas de petróleo do mundo? Sabe me dizer onde é que fica? As maiores reservas de petróleo que o planeta tem? Em que área do planeta é? Tem muito muçulmano lá. Tem muitos conflitos. Oriente o quê? Oriente Médio. Irã, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, podres de rico em petróleo. Muito petróleo, tá? Então as maiores reservas de petróleo do mundo estão numa região chamada Oriente Médio. Estamos entendidos? Sem problema? Beleza. Oriente Médio, tá? Oriente Médio, tá bom? Você sabe em que país o petróleo foi descoberto? Qual foi a primeira vez na vida que você ouviu falar em petróleo? Nos Estados Unidos. Foi a descoberta do petróleo que gerou a segunda revolução industrial. Por que o petróleo é tão cobiçado, Jorge? Porque além de ser uma excelente fonte de energia, ele fornece vários derivados. Você quer ver os derivados importantes? Óleo diesel vem do petróleo. Gasolina vem do petróleo. Asfalto vem do petróleo. Tá? Óleo lubrificante vem de petróleo. Pneu se fabrica a partir do petróleo. Você está entendendo? Aquele piche que se aplica no asfalto vem de petróleo. Até cosmético. Sem falar que os derivados de petróleo estão envolvidos em tudo que você vai fazer. Transporte. Você vai plantar, você vai colher, você vai transportar, está lá petróleo envolvido. Você entendeu a situação? Por isso que ele é cobiçadíssimo. Ele é uma gigantesca, importantíssima fonte de energia. E dá dinheiro porque é caro. Você está entendendo? O bicho é cobiçado demais. A primeira vez no mundo que se descobriu petróleo foi nos Estados Unidos. Tá? Um americano descobriu, um cara chamado Edwin Drake, descobriu num estado chamado Pensilvânia. Tá? Você está vendo aqui? Ei, será que o petróleo ele é mais encontrado no continente ou no oceano? Na opinião de vocês? Ele é mais encontrado aqui no oceano, nessas plataformas, ou é no continente? É
aqui, ó, em alto mar. Principalmente o Brasil. A maior parte do petróleo que nós extraímos fica nessas plataformas aqui no oceano, tá bom? O petróleo está em tudo, no plástico, nos carros, nas borrachas. Por isso ele é a fonte energética mais usada nos últimos tempos, tá bom? Olha os pontos positivos e negativos do petróleo. Eu vou citar e você vai dizer se é positivo ou negativo. Ele é renovável ou não renovável? Não renovável. Positivo ou negativo esse ponto aí? Negativo, beleza. Dá muitos derivados, não dá? Isso é ponto positivo ou negativo? Positivo. Tem alto poder para produzir energia. Positivo ou negativo? Positivo, tá bom. É encontrado na forma líquida, que favorece a extração e o transporte. Positivo ou negativo? Positivo, tá? Ó, fácil transporte e armazenamento, múltiplos derivados, alto poder calorífero, alta densidade energética, tá bom? E funciona em vários equipamentos. Tudo isso, pontos positivos. Me cita alguns pontos negativos dele. Nós já vimos aqui que não é renovável. Então é um ponto o quê? Negativo, tá? Me diz outro ponto negativo dele aí. É poluidor pra caramba, não é não? Né? Caro, poluidor. Ele gera muitos conflitos internacionais. Você tá entendendo? Muitos mesmo, tá? Ó, é extremamente poluidor. O preço é alto e varia muito, tá? Não é em qualquer lugar que eu encontro. As jazidas são bastante o quê? Concentradas em áreas muito remotas, tá? Não é renovável, por isso que eu estou dizendo, reservas em esgotamento, tá? Risco de transporte e armazenamento. É verdade. Você não vê direto o perigo de acidentes em alto mar? Às vezes tem aqueles vazamentos. Você viu que em 2019 estava aparecendo petróleo em algumas praias do Nordeste do Brasil? Não se sabe até hoje se aquilo veio da Venezuela, ou se foi um navio da Grécia que veio aqui e despejou o que tinha nos tanques dele, que não prestava mais. Ali ele tem a capacidade de provocar graves acidentes ambientais por meio de uma coisa chamada vazamento. Você está entendendo? É aquelas plataformas que eu te mostrei em alto mar, pagam um salário altíssimo para quem trabalha ali. Mas é um perigo terrível trabalhar nessas plataformas aí. Perigosíssimo. Explosões. Você está entendendo? É muito perigoso mesmo. Tá? Me ajude aqui. Você já ouviu falar numa coisa chamada pré-sal? O pré-sal descoberto no Brasil. Já ouviu falar? Não já? Professor, o que é pré-sal? Pré-sal, galera, é uma gigantesca reserva de petróleo e gás natural no litoral brasileiro. Pré-sal fica no litoral do Brasil, tá? E é uma reserva de petróleo gigantesca encontrada no litoral brasileiro. Professor, por que é que o nome é pré-sal? O que é que tem a ver esse negócio de pré-sal? Fica olhando bem aqui para o quadro, você vai entender bem rapidamente. Ó, aqui é o espelho d'água, a superfície da água do mar, do Oceano Atlântico. Aqui tem uma plataforma, dá para ver, né? A plataforma. Olha onde os caras vão buscar o petróleo. 7 quilômetros de profundidade. É o lugar onde se explora petróleo do mundo em maior profundidade. 7 quilômetros de profundidade, ó. Estamos entendidos até agora? Você está vendo que aqui tem uma camada de rocha, não tem, ó? Tem uma camada de rochas, bem aqui, ó. Isso aqui são rochas, tá? Embaixo dela está o petróleo. Essas rochas contribuíram para armazenar petróleo e gás natural de excelente qualidade, tá? Elas estão a 7 km de profundidade. Você está vendo bem aqui que tem uma parte branca chamada camada de sal? Tu acredita que isso aqui tem 2 km de espessura? Não é 2 km de extensão, não é 2 km de largura, de espessura. Você sai daqui, 5 km, ó, 3 km. Da superfície até aqui, 3 km. 2 km só de sal. E aí, mais 2 km de rocha, onde está o gás e o petróleo. Entendido até agora? Já pensou tirar petróleo numa profundidade dessa? É barato ou é mais caro?
É mais caro que em qualquer lugar do mundo. Tem que ter uma tecnologia extremamente moderna e caríssima para conseguir petróleo nessa profundidade. E a Petrobras é líder mundial nessa tecnologia de tirar petróleo em grande profundidade. Agora, professor, por que é que o nome é pré-sal? Por que é pré-sal? Vou lhe dizer, pré quer dizer o quê? Antes ou depois? Pré, né? Pré-nem, né? Pré-vestibular, antes do vestibular. É porque essa camada de rocha, onde está o petróleo, se formou antes dessa camada de sal. Por isso que a região é chamada de pré-sal. Essas rochas são mais antigas do que a camada de sal. Entendeu? Por isso que o nome é pré-sal. Estou tirando o petróleo de uma camada de rochas mais antiga do que a camada de sal que está em cima delas. Por isso que o nome é pré-sal. Jorge, onde é que fica ela? No litoral brasileiro. Historicamente, era daí que o Brasil mais tira petróleo? Não. O Brasil tirava dessa camada chamada pós-sal. Uma camada rochosa que se formou depois da camada de sal. Vocês estão entendendo o raciocínio? Uma camada de rocha mais jovem do que a camada de sal. Uma camada de rocha mais velha do que a camada de sal. E aqui é onde fica o petróleo. Deu para entender, galera? Deixe-me ver aqui se eu volto. Se eu voltar aqui rapidinho, para você entender. Olha aqui. A água, a plataforma, a água aqui, a camada pós-sal, a camada rochosa pós-sal, 2 km de sal e a camada rochosa onde está o petróleo e o gás, chamada de pré-sal. Vocês que estão aí atrás, conseguem ler o que tem ali? Conseguem? Não, né? Difícil, né? Professor, e onde é que começa o pré-sal? Cara, ele começa aqui, ó. Vou te mostrar. Profundidade. O petróleo encontrado nessa área está a uma profundidade entre 7.000 e 8.000 metros, de 7 a 8 quilômetros de profundidade, abaixo de uma extensa camada de sal que ajudou a conservar a qualidade do petróleo. Onde é que ele fica, George? Compreende uma área do litoral, com 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura. Onde é que fica? Fica no estado do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, até Santa Catarina. Todo o litoral começa no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Isso é o pré-sal, tá? Ó, onde é que eu encontro? Encontro em 3 bacias sedimentares. A bacia do Espírito Santo, que é o estado do Espírito Santo. A bacia de Campos, que é o Rio de Janeiro. Campos é o Rio de Janeiro, onde está a maior produção de petróleo do Brasil. E a bacia de Santos, que engloba 3 estados. Não é Santos a cidade de Santos, não, tá? É porque o Brasil é católico, aí chama de, a maioria, aí chama de bacia de Santos. Pega o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Tem 800 quilômetros de extensão. É bem comprido, tá legal? Essa é a famosa região chamada de pré-sal, tá bom? Mais 10 minutinhos a gente termina, conclui, tá bom? Alguém tem alguma pergunta das fontes vistas até agora? Tem alguma dúvida? Não? Vamos ver o que é que a gente faz aqui para você, não sei se dá para vocês lerem por causa do tamanho da letra, sabe? Espero que seja possível. Lê, por favor, o que tem aí. Dá para ler de longe quem está aí? Tenta ler aí, por favor. O quê? Ele se originou a partir de restos de animais e vegetais? Sim. Da fossilização de restos de animais e vegetais. Esses restos de animais e vegetais estão depositados no fundo de lagos e de mares, que foram sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. Totalmente inflamável é um hidrocarboneto, junção de carbono com hidrogênio. É menos denso que a água e mais encontrado num tipo de relevo chamado de bacias o quê? Sedimentares. Além de poluir o ar atmosférico através da queima, o petróleo polui a água do mar e dos rios, provocando danos ambientais ao ecossistema. Tá?
Ó, os lugares que mais tem petróleo no mundo, pessoal, ó. Arábia Saudita é o país que mais tem, ó. Segundo lugar é o Irã. Terceiro é o Iraque. Quarto lugar é um país chamado Kuwait. Quinto, Emirados Árabes. São as maiores reservas do mundo em petróleo, tá bom? Qual é o país que mais consome petróleo no mundo? Você sabe me dizer? Estados Unidos. Então, acredito que cada 4 barris que o mundo produz, os americanos consomem 1. Consomem demais, energia demais. Você sabe qual é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo? Qual é o país que tem a maior reserva de petróleo do planeta? Tu vai pensar que é algum do Oriente Médio, não é? Mas não é, não. Fica aqui na América do Sul. Você saberia dizer qual é? Venezuela. A maior reserva de petróleo que o mundo conhece está na Venezuela. Você sabe quanto? 300 bilhões de barris de petróleo. A maior reserva do planeta de petróleo é a Venezuela. Não é o maior exportador do mundo. Tá? Não é o maior exportador, mas é a maior reserva que o mundo conhece. Tá bom? Senti dificuldade nessas fontes até agora? Não, né? Isso é chato porque são muitas, tá? Mas não se parecem nem um pouco para você confundir-se, tá? Você sabe o que é que eu estou mostrando aqui? Ó, uma floresta foi soterrada, aí a madeira veio aqui para o fundo. O tempo foi passando, a pressão e o calor foram aumentando, a quantidade de água foi reduzindo. Ó, menos água, e aqui nem água tem mais. Tá vendo que aqui tem muita água, ó, um pântano. Aqui já tem bem menos água, aqui menos ainda, e aqui já está seco. Você sabe o que é que está se formando aqui? Alguém arrisca? Isso é madeira ou é rocha? É rocha. Então é petróleo? Não, petróleo é líquido. É hidrelétrica? Claro que não. É eólica? Isso é gás natural? Que tipo de fonte é essa? É o quê? Carvão mineral. A madeira vai se transformando. A primeira fase, a madeira virou uma coisa chamada o quê? Tufa. Mais alguns milhares de anos vira lignito. Depois vira hulha, até chegar na fase de antracito. Sabe como é que essa transformação acontece? Ó, quanto mais aumenta o tempo, quanto maior a pressão, quanto maior a temperatura, a madeira vai virando carbono. Quanto mais tempo a madeira estiver soterrada, maior é a concentração de carbono. Quanto mais carbono o carvão tiver, melhor ele será para gerar calor, para produzir energia. Quanto mais tempo soterrado, quanto maior a pressão, quanto maior a temperatura, aumenta o teor de carbono e reduz a quantidade de água. A madeira vai se transformando em carvão mineral, que é a segunda fonte de energia mais usada nos países ricos, tá? Só um minutinho, é nossa fonte derradeira, tá? Ó, os lugares que tem mais carvão no mundo, ó, é a China, ó. Segundo é os Estados Unidos, terceiro é a Índia. Os 3 países, China, Estados Unidos e Índia. Se você estivesse fazendo nesse momento uma questão do Enem, sem olhar aí para o quadro, me cite alguns pontos negativos do carvão. Cita para mim alguns pontos negativos. É renovável ou não renovável? Não renovável. Poluente ou limpo? Poluente pra caramba, né? Beleza. Ele é encontrado em pequenas ou grandes profundidades. A extração dele é fácil ou é difícil? É difícil, aquelas minas bem profundas, perigosas pra caramba. Você tá entendendo? Acontece muito acidente, às vezes, desmoronamentos, tá? Então, veja só. Desculpa. Ele é extremamente poluidor, não é, Jorge? É, então me mostra aí os pontos negativos, ó. Ele tem grande emissão de gás do efeito estufa. É o maior causador mundial de chuva ácida, tá bom? A extração é perigosa, porque é em grande profundidade nas minas. E é uma fonte não renovável, tá? É grande causador de chuva ácida. Então são os pontos o quê? Negativos. Jorge, com tanto ponto negativo, quais seriam os pontos positivos dele?
Primeiro, tem alto poder para gerar energia, grande teor energético, ó. É difícil eu encontrar e extrair ele, mas é fácil transportar e armazenar. Transportar ele da mina e armazenar é fácil, é como carregar pedra, como carregar tijolo. É economicamente acessível, não é caro. Ele não é uma fonte cara. Não é uma fonte cara. Deixa eu perguntar a você, será que os países que você viu aí, que tem mais carvão mineral no mundo, a maior parte do carvão mineral no mundo está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? A maior parte do carvão mineral fica no hemisfério norte ou fica no hemisfério sul? Fica no hemisfério norte. A maioria dos países os países que têm a maior parte do carvão mineral do mundo estão no hemisfério quê? Norte. Até aprenda uma coisa, galera. Carvão é tirado do continente. Então, o hemisfério norte, ele tem mais parte continental. O hemisfério sul tem mais parte hídrica, água, que é onde nós estamos. Então, tem mais na parte continental, tá? Aí, ó, o bichão aí. Olha só. Turfa, acumulação de restos de plantas, tá? Rápido enterramento e transformação dos restos orgânicos num ambiente pobre em oxigênio. Lignita. Formação de novas camadas superiores, gerando a hulha. E, finalmente, o mais puro de todos, antracito. Olha, pessoal, pra você ter ideia, a turfa só tem 55% de carbono, não serve para nada, só para fazer raiva. Lignita tem 60%, não serve para nada. Agora aqui já tem algo em torno de 80% de carbono. E aqui chega a 96% de carbono. Dessas 4 fases, qual é a mais comum de ser encontrada, na opinião de vocês? Qual é a mais fácil de ser encontrada, a mais abundante? Quanto mais puro, mais difícil, não é verdade? A mais abundante é essa, não serve para nada, nem essa também. A mais difícil é essa, só é 5% do carvão do mundo todinho. Só é 5% do carbono do planeta todinho. Aqui é 80% do carvão mundial. Qual é a fase do carvão brasileiro? Qual seria? Aprenda isso. É hulha. Nosso carvão não está entre os piores, mas também não está entre o melhor. O carvão brasileiro está na fase hulha. Isso é bom ou ruim? Podia ser melhor, né? Eu queria tomar uma coca. Não, mas só tem um relva abacaxi aqui. Já viu um relva já? Um refrigerante chamado relva? Meu amigo, se você beber e sobreviver, você fica imune a um monte de doenças. É impressionante. Se ele bater esse organismo, você está imune. É igual um que tem para vender lá no Que Preço agora. Né? Chama-se Baré. Ele é fabricado lá em Roraima. Se você beber e sobreviver, eu adoro. Logo só custa R$ 5,25. Né? Eu vou dar 10 pau na coca. Eu comprei um Baré de 2 litros por R$ 5,25. Gelado, não faz diferença. Tanto faz. Água gelada, tudo é igual. Se ele for limpa, igual refrigerante. Refrigerante eu bebo qualquer um. Eu fui na Bucana, na casa do amigo meu. Ele sabe que pode ter um negócio para oferecer a você. Safado, vai me pagar aquilo ali um dia. Tem um refrigerante. Ele sabe que eu gosto de refrigerante, né? Dá para perceber, né? Então, chega lá, vou buscar um refrigerante bem geladinho para você aqui. Eu pensei que ele vinha com uma Pepsi, uma Coca, uma Fanta, um Guaraná. Até uma Fantuva desce bem, né? Esse infeliz chegou com esse diabo desse relva, um refrigerante fabricado em Teresina, no sabor abacaxi. Minha nossa senhora, você já viu isso aí? Graças a Deus não conheci. Eu não quis fazer desfeita porque estava na frente da mãe dele. Se fosse só ele, eu tinha mandado ele engolir aquele refrigerante. Mas na frente da mãe dele, uma idosa em respeito a ela, eu comecei a beber o refrigerante e ele rindo de trás de uma porta, sabe? Eu pensei, nada melhor que um dia atrás do outro. Um dia você me paga isso aqui. Mas não disse a ele não, porque senão eu deixava ele prevenido. Eu quero pegar ele quando ele estiver desprevenido. Eu vou botar para ele pagar aqui dali. Eu tomei um relva abacaxi. Nossa senhora do céu. Você não queira saber o que é aqui dali, não. É um horror. Situação terrível, aquilo. O Brasil não é um relva, mas não chega a ser uma Coca-Cola. É uma Pepsi. Viu? O Brasil é aqui, é hulha. Tá bom? O nosso é hulha. Jorge, o que é ruim na hulha? Cara, carvão é muito usado para gerar energia. Esse aqui não é o que nós fazemos. O carvão brasileiro hulha é muito usado nas usinas termoelétricas para produzir eletricidade. Porque se fosse usar, a maior parte dos países usa carvão em termoelétrica, como nós fazemos, e quem tem antracito usa esse danado também
para aquecer caldeiras em grandes usinas siderúrgicas. O que é que uma siderúrgica produz? Aço. Pega minério de ferro, mistura com manganês e produz aço. Para aquecer uma caldeira para produzir aço, bom é antracito. Se tu pegar a ulha e for aquecer uma caldeira na siderúrgica, ele vai produzir fumaça demais, fuligem, não aquece legal, ele não presta para a siderúrgica. Então, a gente faz é importar carvão para usar em nossa siderúrgica. Aí aproveitamos o carvão que tem, que é ulha, para gerar energia nas termoelétricas, que nosso carvão é ruim, tá? Qual é a região do Brasil que tem mais carvão, Jorge? É a região sul, o Rio Grande do Sul. E onde mais tira carvão é Santa Catarina, tá? São essas áreas que merecem destaque, tá? Para o carvão brasileiro, tá ok? Quando você for estudar isso em casa, que tu revisar, tem cuidado, tá? Nessas partes aqui, ok? Ó, o que é que a gente ainda vai ver? Energia nuclear, em outro dia, tá? Energia solar, olha aí o tamanho das placas, o tanto, tá? A gente vai ver energia eólica, que é essa energia dos ventos ainda. Olha aí. Biomassa, precisa estudar. Geotérmica, que é o calor que vem do interior da Terra. Tá? São as fontes que a gente vamos estudar ainda. Ó, a energia nuclear aqui, ó. Explosão da bomba atômica. É assunto para, se Deus quiser, ó, a energia das ondas, que é chamada de maré motriz, tá? Marés, gás natural. Aí a chamazinha do seu fogão acesa aí, ó. Viu? Serão fontes para a gente ver. E o gás de xisto. Aí a gente encerra para fazer as questões na terça-feira que vem, se Deus quiser. Tá ok? Valeu, pessoal. Até mais.